O Senhor Jesus, numa das suas ministrações, Ele deixou bem claro, registrado na Bíblia, o seguinte: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, eu entro, cearei com ele e farei nele morada. Como Deus é educado. Ele não arromba, Ele pede permissão a você, a mim, para fazer parte das nossas vidas. Incrível. Ele que é dono da nossa vida, tem todos os direitos sobre ela. Ele pede: dá-me o seu coração. Mas, amados, eu demorei tanto tempo, mas tanto tempo para entender isso. Tanto tempo. E essa demora me levou a me envolver com drogas, prostituição. Graças a Deus, bandido não, eu era apenas usuário, apenas viciado. Músico, como ainda continuamos sendo, minha área é sopro, sou trompetista, mas fui criado num berço evangélico. E aos meus 13 anos, aproximadamente, para 14 anos, eu me afastei da presença de Deus. Nessa época eu estava estudando na escola de música Vilas Lobos, no Rio de Janeiro, e ali conheci vários colegas músicos, artistas de fama até hoje, como a cantora Elciane, como Jorge Benjor, Clara Nunes e tantos outros. E os amigos viram que eu executava bem o instrumento e chegaram para mim: Saloma, é um desperdício, rapaz. Você, jovem, podendo ganhar tanto dinheiro, com esse dom que você tem de tocar bem, vem tocar com a gente. E eu fui tocar na minha primeira banda, Conjunto Staveiro, depois Copa 7, depois recebi um convite ainda melhor com a banda do Zé Pretinho, que é conhecido banda de Jorge Benjor. E a última banda que eu vim participar dela foi a banda Vitória Regia com Tim Maia. Aos meus 19 anos eu já era puxador de samba enredo da Escola de Samba Unidos de Vila Isabel, no Rio de Janeiro. Mas havia de Deus uma promessa para a minha vida. Eu tenho uma mãe de oração. Eu tenho uma mãe que ora. A minha mãe é uma mulher de oração, dirigente de círculo de oração no Rio de Janeiro. E Deus havia feito uma promessa a ela, que eu seria, não somente eu, mas o meu irmão Samuel também, músico, seríamos ministros do Evangelho. Mas, amados, que trabalho nós dávamos à nossa mamãe. Você sabe lá o que é a sua mãe? Ver você se esvaindo, emagrecendo, de vez em quando passando mal em casa. Sabe lá o que é isso? Quantas e quantas vezes eu chegava doidão em casa, e as pessoas diziam, muitas das vezes, minha mãe: ô, dona Aparecida, sabe que eu vim doidão, seu filho Salomão. E minha mãe respondia: vai orando por ele, vai orando por ele. Meu irmão, a oração é a chave da vitória. A oração move com o dedo de Deus. Quando o ser humano ora, Deus se move. E Davi, quando Deus
Deus deu a ele esse salmo, quando Deus gerou no coração de Davi essa atitude de fazer essa declaração: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Davi pôde reconhecer isso através da oração. Ele era um homem que orava, ele era um homem que falava com Deus. E tanto faz o homem ou a mulher que fala com Deus, torna-se seres abençoados. E minha mãe começou a orar: Senhor, Tu me prometeste que eu e minha casa te serviria, Tu me prometeste que os meus filhos seriam ministros do Evangelho. Senhor, o Salomão é o mais rebelde. Ah, Senhor, mas antes desse filho ser meu, é teu. Quando você entrega aquilo que realmente não é nem teu, mas você reconhece que não é teu e você entrega a Deus, fala: Senhor, antes de ser meu, é teu. Meu amado, o coração de Deus fica palpitante, fica feliz, fica radiante. Alaxuricando alabás. Oh, aleluia. E eu, na urgia, para lá e para cá, desviado mesmo da presença de Deus. Lembro que eu estava na cidade de Ilhéus, na Bahia, e muito deprimido, muito angustiado. E uma amiga muito conhecida, artista, chegou para mim e disse: Saloma, você está tão feio, o que está acontecendo, Saloma? Eu disse: eu quero morrer, estou cansado disso. Que isso, Saloma? Você enjoado, eu quero morrer. E ela chegou para mim e disse: Saloma, eu vou te levar numa macumbinha aqui em Cruz das Almas, cidade vizinha, e vai resolver isso, vai ficar legal para você. E eu fui. Quando cheguei lá na cidade chamada Cruz das Almas, Satanás, incorporado no corpo de um casal, usou os lábios do homem que se dizia ser pai de santo e disse: usa o filho, está carregado. Carioca, você é muito brincalhão. E eu olhei assim para a cara do sujeito e falei: eu não, meu irmão, cheguei aqui com as minhas pernas. E o diabo ficou irado com aquela minha resposta e usou os lábios dele para dizer: eu te quebro. Eu falei: levanta daí não, que eu te enfio o tapa. E essa amiga cantora popular chegou para mim e disse: Saloma, não fala isso não, é o santo. Eu falei: o santo está dizendo que me bate, eu enfio o couro nele. Eu não vim aqui para apanhar. Homem sem Deus é fogo, né, meu irmão? Homem sem Deus é violento mesmo. E amados, o bicho olhou para mim, eu olhei para ele e falei: o que você está vendo, cara? Desembucha logo, qual é? E ele disse: estou vendo você no final do tour. E puxava, né, assim o cachimbo e jogava aquela fumaça mesmo. Falei: isso não vai ficar bem. E falava aquelas coisas, né, de cavalo. Falei: eu não sou cavalo de ninguém não. Que isso? Eu muito brincalhão, sou muito brincalhão, porque um negão bonito desse cavalo. E amados, e o bicho foi ficando irado comigo. E disseram que eu deveria tomar um banho de descarrego, não sei lá o que é isso. Falei: tá, eu aceito. E fui lá tomar um tal banho de descarrego, de ervas, que eles chamam de abô. E aquilo fede, meu irmão, de sua graça. O troço catinguento. E quando eu tomei o banho com aquilo, mandaram botar a roupa, botei, olhei para minha amiga e falei: ei, vou ficar assim fedendo? Não, Saloma, vai abrir os caninhos. Falei: mas com essa caatinga? E ela disse: não, Saloma, você vai ver o que vai acontecer. Eu falei: tá bom. Aí me levaram para o salão de novo, aquela batucada. Aí o bicho começou a me cobrar.
Moço, quer ficar bom, tem que me dar $252. Ainda queria dólar, queria real. A nossa moeda não, dólar. Eu quero um boi. Eu quero fazer festa minhas cruzes. 10 caixas de cerveja. Eu falei, que isso? Não vou dar nada não, vou para a igreja da minha mãe, que lá não preciso dar nada. Lá é oferta a Deus, eu abençoo, não vou dar nada. E o bicho ficou nervoso comigo, pegou um pedaço de pau, pintado de preto, como uma cabeça de um ser humano ali, um desenho, né, da cabeça de um ser humano, que eles chamavam aquilo de preto velho. Agora você vê, por que preto velho, né? O diabo é desgraçado, né? O bicho miserável, o diabo, preto velho, ele é o pai do racismo. Preto velho, por que não branco velho? Não tenho nada contra os brancos, mas por que não branco velho? Porque é preto velho. Mas o dia do diabo está chegando, irmão. Está chegando. Porque ele não só escraviza negros, ele escraviza brancos também. Ele faz hoje, na história do Brasil, só negros foi demonstrado como escravo. Mas dentro da palavra de Deus, todo homem, toda mulher que não tem uma vida de comunhão com Deus é escravo. E escravo de N coisas. Amados, e naquele momento, ele pegou aquele pedaço de pau, deu na minha perna, machucou, doeu, e me acendeu uma ira. E eu peguei o Pai de Santos e tapa dentro do terreiro, e voa tambor, e o pessoal me agarra, me bate, eu batendo também. E tinha um Jorjão desse tamanho montado num cavalo, foi ele com o cavalo e tudo para a parede, e o pau comeu, bati, apanhei. E essa colega, vambora, estira aí daqui que esse cara tá doido. E me levaram de volta para Ilhéus de novo. E chegando lá em Ilhéus, fomos fazer um show. Término do show, nós retornamos para o Rio de Janeiro. E 2 semanas depois, nós estávamos fazendo um show no Canecão do Rio com a banda. Quando no meio do show, meu irmão, uma voz do nada bradou assim: Salomão, eu estou aqui, eu te amo, tu és meu. E eu que era cheirador de cocaína, viciado em LSD, em heroína, estava acostumado a ficar doidão. Aí eu, quem falou comigo? Quem falou comigo? Aí, isso é mais uma das minhas alucinações. E fiquei ali tocando meu trompete com o pessoal. A voz de novo, a segunda vez: Salomão, eu estou aqui, eu te amo, tu és meu. Falei, pera, mas quem está me chamando pelo meu nome? Todo mundo me chama de Salomão. Eu falei, deve ser alguma coisa do inferno, é o bicho. Quebrei as coisas dele lá na Bahia, agora ele veio atazanar a minha ideia aqui. Olha, meu irmão, filho de crente ou desviado da igreja, pode esquecer o caminho da igreja, pode esquecer o nome do seu ex-pastor, pode esquecer até os hinos da casa de Deus, mas há uma frase que ele não esquece. Sabe qual é? Sangue de Jesus tem poder. A hora que aperta, a hora que o círculo fecha, eles apelam para isso. Sangue de Jesus tem poder. O homem pode adorar tudo quanto é Deus por aí, né? Porque tem um montão por aí. Mas quando aperta aqui, ó, corre todo mundo para a igreja evangélica. Só aqui que expulsa capeta. Você conhece outro lugar que não seja evangélico, que expulsa demônio, que liberta a vida no nome de Jesus? Não tem. Só dentro da casa de Deus. Glória! Foi uma coisa assim tão tremenda, que a voz me chamou de novo, a terceira vez: Salomão, eu estou aqui, eu te amo, tu és meu. Aí eu olhei para aquele teto negro do Canecão e falei, o que você quer comigo? 4.
Qual a sua entidade? Ah, quebrei, está quebrado, não vou dar nada. O que você quer comigo? Alaxuricana lavas. E aquela voz me respondeu: eu sou Jesus, teu Salvador. Naquele momento eu comecei a chorar. O Espírito de Deus tomou meu coração, tomou meu espírito, e me bateu uma forte saudade da casa de Deus. Eu comecei a sentir saudade dos hinos. Glórias a Jesus. E amados, eu parei, olhei para aquele teto, e Timaia chegou do meu lado e falou: olha, negão, o que está pegando, meu irmão? O que está acontecendo aí? Qual é a parada? Tá doidão, né, meu irmão? Tá doidão, né? Eu falei: não, meu irmão, tô doidão, mas tô lúcido. Então o que está acontecendo, negão? Jesus falou comigo. Aí ele: tu tá maluco, negão? Tu tá doidão? Jesus aqui, rapaz. Jesus não está aqui, não. Alaxuricana lavas. Amados, eu olhei para ele e falei: Tinta, ele falou comigo, e esse é meu último show. A partir de hoje eu não toco com vocês, não toco mais em nenhuma outra banda a não ser para Jesus. Eu vou tocar só para Jesus. Aleluia. Tu és digno. E amados, aleluia, eu comecei a orar e senti vontade de chegar em casa logo. E Timaia chegou no meu ouvido e disse: tá bom, negão, lá no camarim a gente conversa. E quando terminou o show, eu estava no camarim limpando o meu instrumento, e ele chegou para mim e disse: negão, que negócio é esse, negão, de Jesus? Que negócio é esse de Jesus, negão? Eu falei com ele: Tim, Jesus falou comigo, cara, e eu tô fora. Eu vou voltar para o lugar de onde eu saí, de onde eu nunca deveria ter saído. Alaxurianda lavada. Ele olhou para mim e disse: tá legal, meu irmão, tu não vai mandar parada, tu vai voltar. Eu falei: não, eu não volto nunca mais. E saí do Canecão, fui para a minha casa, cheguei em casa de madrugada. Quem estava de joelhos na beira do meu leito, uma peça de roupa minha estendida sobre a cama e as mãozinhas estendidas sobre aquela muda de roupa? Minha mãe. O irmão que ora tem milagres para contar. Alaxuricanda lavas. E mamãe estava ali orando e falando: Senhor Deus, tu falaste que tem uma obra na vida de meu filho. Oh meu Deus, que de meu filho, Senhor. Senhor, restaura a vida de meu filho, salva meu filho. Senhor, já chegou o Samuel, que deu Salomão. Oh meu Deus, este filho é o filho mais levado, é o filho mais rebelde, mas tu disseste que tem uma obra com ele, eu creio. Traz meu filho em paz, livra ele de todo mal, livra ele de todo perigo. E chorando, meu irmão, ser mãe não é fácil não, paga um preço. Ser pai não é fácil não, paga um preço. Que às vezes a mãe e o pai criam o filho com maior carinho, e depois vê esse filho veredando pelo mundo das drogas, sendo preso, sendo espancado pelas autoridades. Dói, meu irmão, dói, minha irmã. Aquele filho que você carregou 9 meses no seu peito, aquele filho, homem, que você suou para criar, e agora você vê ele atrás das grades, quando muitos vê ele crivado de bala, morto. Dói, dói. Eu quero, mãe, pai, você que está aqui de repente passando por dificuldade como essa, de filhos que estão envolvidos nas drogas e em outras coisas mais, eu quero que você saiba
que Deus não desistiu de você e nem da sua família. Deus vai abençoar você. Deus vai abençoar seu lar. Ore a Deus, creia, confia no Senhor. Faça campanha de oração pela sua casa, pela sua família, porque Deus proverá a vitória. Oh glória! Aleluia! Amados, foi uma coisa tão tremenda, divina, de Deus, de Deus, de Deus, que vendo minha mãe chorando ali, orando, eu ajoelhei do lado dela, abracei e disse: mamãe, eu já cheguei, mamãe, e esse foi o meu último show. A partir de hoje eu vou tocar só para Jesus, mamãe. E minha mãe é daquelas crentes pentecostal do pé roxo. Ela disse: oh glória, isso é que é Deus. Aí eu cheguei para ela e falei: mamãe, mas eu preciso que a senhora tenha um pouquinho de paciência comigo, porque eu preciso puxar o meu último samba enredo. Vou desfilar o meu último carnaval. Depois eu vou ser só de Jesus. O homem sempre quer dar um jeitinho, né? O jeitinho dele, né? E mamãe, meu filho, deixa esse negócio de carnaval pra lá. Vem para Jesus agora, meu filho. Deus tem algo tremendo para fazer na sua vida. E eu falei: mãe, eu dei minha palavra, eu tenho que cumprir. Ela tá bem. Eu vou orar e jejuar com você, eu e minhas parceirinhas de oração. Naquela época a mamãe orava com um grupo de 40 mulheres. Esse grupo agora cresceu um pouquinho mais, são 400. Mulheres de oração, são minhas coberturas de oração. E amados, naquele momento gostoso, para minha mãe e para mim também, eu já estava com o projeto pronto, meu último carnaval, e vou voltar para Jesus. Mas continuei cheirando, continuei bebendo. Eu fiz a minha família sofrer demais, irmãos. Pastor Antônio Carlos é meu primo, é pastor e advogado, e sofreu muito por minha causa. Mas glória a Deus, porque hoje, embora ele está num ministério ou no outro, mas somos todos membros um do outro, somos corpo de Cristo. Foi ele que me discipulou, que me abençoou, e é meu companheirão na obra missionária. A nossa visão é o Brasil para Cristo Jesus até os confins da terra. A gente para assim, né, irmão, para ver esse país maravilhoso. Olha só, coisa linda, né? Não tem bandeira mais bonita, não, tem a de Israel. Israel empata, né? Olha essa coisa linda, né? A bandeira de Israel. São os meus dois países do coração. Mas eu quero que você saiba que chegando o dia de carnaval, mamãe orando, jejuando, batalha espiritual. Eu estava lá na concentração esperando o sinal verde da Rio Tour para dar o grito de guerra da escola, quando de repente chegou o Lilico, passista nota 10 da Mangueira. Ele já havia desfilado, meu parceiro, e disse: falou, mãe, minha Mangueira já desfilou, vou esperar a tua vila desfilar, que eu estou com uns brotinhos aí, para depois a gente sair com umas paradas. Aí brota, as meninas veio chegando, eu falei: eu estou fora. Que é isso, negão? Estou te estranhando. Tu não é disso? Eu estou fora, não vou sair com mulher nenhuma, estou fora. Vai para onde, negão? Vou para casa. Estou indo para casa, vou orar com a minha mãe. Ele: cruz credo. Que negão? Olha, não quer saber de uma coisa, Lili? Esse é meu último carnaval. A partir de hoje, eu vou dedicar a minha vida a Jesus. Aleluia, glória a Jesus. Oh, maravilha do céu. Aí ele olhou para mim e disse assim: cruz credo. Tu tá maluco, negão? Tu cheirou toda.
Aí eu olhei para ele e disse: olha, eu vou e vou te ver lá também. E não é que ele está, meu irmão? É, Lilico, passista, nota 10 da Mangueira, hoje é pastor William, da Igreja Batista Ebenezer, onde? Na Mangueira. Vamos aplaudir o Senhor. Só Jesus faz isso, só Ele. É para ti, Senhor, toda a honra, toda a glória e louvor, tu és digno. Amados, aleluia. Ele olhando para mim disse: nunca. Ai, em nome de Deus. Saiu de perto de mim, veio Martim da Vila, Salomão. Eu falei: tô fora. O que está acontecendo? Esse é meu último carnaval. O que é isso, negão? Vai morrer, vai suicidar, ou vai para a Europa? Lá na Europa não tem carnaval. Eu falei: não, eu vou ser crente, vou ser bíblia. Cruz credo, o negão está doidão. O negão está doidão. Irmão, sabe por quê? O homem natural, ouvindo isso, o apóstolo Paulo já afirmava que para os carnais isso é loucura, mas para os espirituais isto é poder de Deus. Aleluia, aleluia, poder de Deus, igreja, aleluia. E é isso que Deus tem para mim, para você e para essa nação maravilhosa chamada Brasil. Poder de Deus. Poder quer dizer autoridade. Autoridade sobre as doenças, sobre a miséria, autoridade até sobre os demônios. Porque esses sinais seguirão aos que crerem. Amados, terminando ali o desfile, mas antes, a repórter Glória Maria vem se aproximando, e quando ela vem se aproximando, eu ouvi uma voz: Salomão, eu estou aqui, eu te amo, tu és meu. A mesma voz que falou comigo no Canecão. E eu olhei para o céu, estava um céu azul e pouca da manhã. Eu falei: meu Deus, eu não acredito. Eu não acredito que está aqui, nesse meio de mulher pelada. Senhor, eu já cheirei a peça, já tinha cheirado muito. Eu era um camarada que começava a cheirar, eu cheirava até sangrar as narinas. Cheirava muito. Queridos, e aquela voz me chamou a segunda vez: Salomão, eu estou aqui, eu te amo, tu és meu. Aí eu comecei a chorar, meu irmão. Eu desabei em choro, eu sabia que Jesus estava falando comigo ali. Estava me valorizando mais uma vez. Alaxuricanda Labás. Oh, Jesus. Ah, queridos, eu levantei a mão e falei: tudo bem, Senhor, deixa eu terminar o desfile. E aquela alegria entrando no meu coração. E a repórter Glória Maria chegou para mim e disse: Salomão, a vila está uma coisa linda, já rodei a vila toda, está linda. Salomão, dá uma palhinha do que você vai fazer na avenida. Eu olhei para ela e disse: olha, esse é meu último carnaval. A partir de hoje eu vou dedicar a minha vida espiritual a Jesus. E ela olhou e disse: ah, não liga não, tadinho, o pastor está muito emocionado, por isso não está falando coisa com coisa. Tremendo, né? Mas, queridos, quando Deus quer dar vitória, quando Deus tem promessas para a sua vida, para a sua família, para a sua casa, meu irmão, pode falhar o amigo, pode falhar o parente, mas Deus não falha. O homem falha, eu falho, você falha, mas Deus não falha. Lá choriando alabados. Olha, amados, e eu dei o grito de guerra da escola, entrei, desfilei. Depois do desfile, os colegas me convidando aí para as orgias. Eu disse: não, eu vou para casa, e fui para casa. Quando cheguei em casa de madrugada, quem estava lá orando por mim? Minha mãe. Não para de orar não, mulher. Não para de orar não, homem. Não para não. Deus tem solução para o
seu problema. Deus tem solução para a sua casa. Deus tem solução para a sua família. Amém? Você crê nisso? E eu cheguei em minha casa e disse: mamãe, lá se foi o primeiro dia. Ela disse: oh glória! E o segundo será uma bênção. Quem confia no Senhor não desanima, porque ele tem a sua confiança em Deus. E Deus não decepciona ninguém. Diga assim: Deus não decepciona a ninguém. Diga assim: Deus é o meu socorro. Deus é o meu restaurador fiel. Deus já está mudando a história da minha vida e de minha família. Em nome de quem? Em nome de quem? Em nome de quem? Jesus. Allah Shurikai. Oh, maravilha! Queridos, chegou o segundo dia de carnaval. Tinha show para fazer no Asa Branca, no Scala. E o terceiro dia de carnaval, terça-feira, eu iria desfilar na Avenida 28 de Setembro, que é tradicional até hoje, a Unil de Vila Isabel desfilar ali no último dia de carnaval. Mas fui na casa de uma esposa e chegando lá: você não vem aqui esses dias? Alguém já havia ido, chegado na minha frente e dito para ela que eu estava com outra. Eu falei: não, querida, que isso, amorzinho? Seu isso, seu aquilo outro. E toma-lhe palavrão, só palavras terríveis. Eu, que isso? De repente ela fez assim com a mão, né? A mulatuna, né? Passista da escola. Deu com a mão assim na orelha, no escutador de hino, aquilo ficou Meu irmão, e ela começou a me dar tamancada, vassourada, panelada, voando já, a cadeira. Que isso, nega, que isso? E a mãe dela gritou lá na cozinha: Rose, segura esse negro, que eu já botei uma panela d'água para ferver, para pelar esse negro. Meu irmão, vida de homem sem Deus, só Jesus. Não é mole não. Mas por trás de mim estava minha mãe, estava minha família, mas muitos outros irmãos em Cristo intercedendo. Amados, saí dali tremo, extremo. Pulei a janela, claro, da casa e cheguei então numa farmácia, nervoso, tremo. E conversei com o farmacêutico, expliquei o que havia ocorrido. Ele então providenciou para mim um diazepam. Eu tomei aquele diazepam forte. Ele disse: olha, você tem cara de viciado. Se você, menino, usar drogas ou beber alguma coisa alcoolizante, você vai morrer. Você vai morrer. Eu falei: não, chefe, não vou fazer nada disso não. Fui para o barzinho chamado Petisco da Vila. E os colegas me vendo triste, querendo me consolar com um chopinho e tal. Eu, 1, 2, 3, esqueci do remédio. Aí peguei logo 3 papéis de cocaína, passei a régua, né? Como diz lá o carioca. E numa metade de uma aplicação de LSD na veia, algo dentro de mim fez assim, tum. E eu caí, meu irmão, de barriga para cima no chão, me debatendo com a boca espumando. E os colegas julgavam ser aquilo epilepsia. E me levaram às pressas para o pronto-socorro. E chegando lá, os médicos julgavam ser ataque epilético e aplicaram o que na minha veia? Diazepam. Aí começou, meu irmão, a complicação. Aí o hospital ali, a junta médica, viu que não podia fazer mais nada, me transferiu para um outro hospital. Chegou lá outro erro médico, glicose na minha veia que aplicaram.
E eles, vendo que havia errado, me transferiram para um outro hospital, querendo que amanhecesse logo a quarta-feira de cinza. E o médico nervoso falou: olha, dona, o caso do seu filho é muito crítico, aqui não podemos fazer nada. Os amigos desapareceram. As mulheres que eu julgava ter, né, muitas mulheres, sumiram. Queridos, mas ficou uma mulher que eu tanto desprezei, que eu tanto desobedeci, que eu tanto fui incoerente. A senhora, minha mãe, essa mulher, nos momentos que eu mais precisei dela, foi a minha maior e melhor amiga. Hoje empata, né? Deus me deu uma esposa, a qual eu amo muito. Ela não está aqui, está no Rio de Janeiro, ela é pastora, e ela está lá trabalhando, mas eu amo minha esposa Andréia, minhas filhas Ralana e Samará, amo mesmo. Então Deus me deu essas três, mais três, né? Eu tinha uma, agora Deus me deu mais três. Então eu agora tenho 4 mulheres. Você fala: que isso, bispo? É minha mãe, minha esposa e minhas 2 filhas. E eu tenho certeza que elas me amam. Tenho certeza disso. E é bom você ter alguém que te ama. Mas se você não tiver mãe, pai, não tiver mulher, filho, lembra-se, você tem um Deus que te ama. Você tem um Deus que te quer bem. Um Deus que você ainda não parou para ouvi-lo, mas Ele tem tanta coisa boa para lhe dizer. E sabe o que Ele está dizendo para você agora, através de mim? Que você é muito importante na obra dEle. Que por você e por mim Ele pagou um alto preço na cruz, através do seu Filho Jesus. E Ele quer você. Você sabia que Deus quer você? Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: Jesus quer você. Diga isso: Deus quer você. Alaxuricando, alabados. Amados, e o meu quadro clínico foi piorando. E eu então fui desenganado pela medicina. No hospital, eu peguei uma infecção hospitalar. Depois apareceu uma cirrose, uma pancreatite, uma hepatite, uma úlcera no duodeno. O meu sangue foi a 1.500 de glicose. Aí a coisa começou a complicar. E amados, mamãe orando. Nesse hospital, o último que eu fui transferido, o Hospital Pedro Ernesto, o chefe de enfermagem do hospital, chamado Isaac, presbítero, parceiro de oração de mamãe, chegou e disse: irmã Aparecida, o caso Salomão é crítico. Para a medicina não há mais esperança. A mãe olhou para ele e disse assim: irmão Isaac, eu admiro você, meu parceiro de oração, que já ouviu Deus falar tantas vezes com relação à vida do meu filho, e agora vem tu nessa mensagem do diabo para me desanimar. O médico vai olhar assim: dona, olha aqui, doutor Murilo, eu sou o médico que estou no caso, eu estudei, eu me formei, minha mãe e eu conheço. Eu quero que o senhor saiba que quando a medicina não pode fazer mais nada, Deus faz. Doutor, eu respeito a medicina e digo para o senhor: a medicina é um dom de Deus, mas ela é limitada e Deus é sem limite. E a Bíblia diz, doutor, que sem fé é impossível agradar a Deus, e eu creio em Deus. O meu Redentor vive. Aleluia. Xarabaxorequeia. Aleluia. Amados, mamãe ali ministrando para o médico olhou para ela e disse: a senhora é a Bíblia, né? Ela respondeu: de Gênesis a Apocalipse. Ele disse: logo
ouvi, vocês crentes são tudo doido. Quando você ensina alguma coisa, ninguém tira da cabeça de você. Ela falou, doutor, o nome disso é fé. Oh, Jesus maravilhoso, glórias a ti. Ah, meu Deus, a ti toda honra e toda glória. Alaxurianda, lamaxuriqué. Ah, amados, foi uma coisa tão tremenda que eu passei por 3 cirurgias. E 3 meses depois o doutor chega, dona Aparecida, olha, agora complicou. O seu filho contraiu um câncer generalizado. Câncer generalizado é aquele que vai comendo tudo. E ela disse, e eu quero dizer para a senhora que o seu filho não passa de 48 horas lá. Oh, glória, isso é que é Deus. Aí o médico olhou para ela assim e disse, a senhora é maluca? Eu estou dizendo que o seu filho não passa de 48 horas, vai morrer, a senhora faz festinha. Ela disse, claro, doutor. Quando eu cheguei aqui no hospital com ele, há 3 meses atrás, o senhor disse que não passava de 24 horas, já passou de 3. Não morre mais, doutor. Deus está nesse negócio, doutor. Deus está nesse negócio, doutor. Aí o médico olhou para ela e a senhora é teimosa, né? A senhora é teimosa. Ela, teimosa é o senhor, que não conhece o Deus que eu conheço, que eu sirvo. Doutor, tu professa sua fé em quem? Ele disse, eu sou espírito. É melhor ouvir, teu Deus não cura, teu Deus não salva, teu Deus não liberta. Mas o meu cura, liberta, salva, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Aleluia! Oh, glória a Deus! Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que nós servimos, louvamos e adoramos. Aleluia! E nessa noite estamos aqui cultuando porque Ele é bom. Alaxuriqueia sai. Amados, mamãe olhou para o médico e disse, vou fazer um negócio, doutor. Se meu filho descer à sepultura com esse mal, eu aceito teu Deus. Mas se o meu filho sair daqui curado, o senhor vai aceitar o meu Deus. Ele sorriu e disse, negócio fechado na Aparecida. Vai morrer mesmo, dona. Mamãe olhou para ele e disse, tudo bem, doutor. Você não está fazendo negócio comigo, não. Você está fazendo negócio com o meu Deus. Ele olhou assim e disse, vocês crentes são tudo doidos. E não é mesmo, irmão? Crente é, né? Por isso que as pessoas olham assim pra gente, né? Você é crente, é espantado. Você é crente, é... Parece até que nós somos ET. Aí eu quis, que espanta isso, ficou feio. Tô mal, o que que houve? Não, você falou que é crente, mas sou crente de Jesus mesmo. É Ele que eu sirvo, que eu adoro. Jesus, solução para o meu e para os seus problemas. Jesus, a verdade que liberta. Aí falam assim, né? Faz aquela cara de bobo. Escreva agora. Mas amados, foi uma coisa assim tão tremenda, que passou mais um tempo, que eu não sei qual, e chegava ali num domingo, à tarde de visita, um jovem chamado Janires, do Conjunto Rebanhão do Rio de Janeiro, e ele chegou lá e olhando para mim, eu já havia saído da CTI, do CTI do hospital, eu vivia CTI, UTI, CTI sozinho. Mas o médico convenceu o médico que tratava de mim, doutor Muri, a me levar para a enfermaria 3, leito 9, para me morrer lá, que o meu caso não tinha mais jeito. Ele falou, Muri, bota esse paciente lá, Muri, vai morrer mesmo, não tem mais jeito. E no dia que ele falou isso para mim, meu irmão, eu não enxergava. Falou com o médico, mas eu ouvia, eu não enxergava, eu só ouvia. Fraquinho, magrinho, esquelético numa cama. E eu comecei a chorar. Hoje, quando eu vou para o hospital visitar, orar, que eu gosto de fazer isso e faço,
Vou orar para alguém que está em coma, meu irmão. Eu não falo nada de palavra feia. Coitadinho, né? Tá mal mesmo, vai morrer. Não. Falo, Jesus, tu vai levantar, tu vai curar, Jesus. Eu sei que tu tem poder. E falo no ouvido, eu sei que você está me ouvindo. Você não se mexe, mas você me ouve. Olha, Deus está no controle da sua vida. Eu começo a profetizar a vitória. É assim que eu faço. E chegou um jovem, Janires, e começou a profetizar a vitória para a minha vida. A primeira coisa que ele disse: aí, meu irmão, eu venho aqui para te dizer, meu irmão, tu não vai morrer não, cara. Não vai morrer não. Deus tem uma obra contigo, meu irmão. Deus tem uma obra contigo. Aí, meu irmão, tu vai trabalhar muito, sabe com o quê? Com viciado, drogado. Esse pessoal considerado irrecuperável para a sociedade. Deus vai te usar muito, meu irmão. O negócio é o seguinte, meu irmão, meu nome é Janires. O que vai operar, curar a sua vida é Jesus. Tchau. Eu fiquei assim, né, sem falar, e pensando comigo, que cara maluco, que crente doido. Falou de Jesus para mim, não orou, nem apelo fez, foi embora. Eu doido de vontade de aceitar Jesus, sabe por quê? Eu tinha medo de morrer. Eu tinha medo de morrer. Queridos, e aquele rapaz foi embora. Mas lá na portaria estava minha mãe, seu pastor Isaías Siciliano, e mais 40 irmãos de oração, a equipe. Sabe o que ela fez? Ela foi lá e invadiu o hospital. Irmãos, a minha mãe era aquelas crentes pentecostal doidinha. Aliás, a tia Penha também é tantazinha no espírito. Nós temos uma família, meu irmão, realmente muito lelé. Crente pentecostal é uma benção, né? E mamãe está lá na portaria. E chega na portaria: dona, eu vim visitar o meu filho. Pode não, dona. Esse pessoal todo aí não. 3 em 3 e 5 em 5. Que isso, dona? Pode não. Deus mandou eu vir com a minha equipe e eu vou entrar com a minha equipe. Isso é coisa de cristão, né, meu irmão? Tem que crer muito. Deus mandou eu vir com a minha equipe, eu vou entrar com a minha equipe. Dona, não pode, não. Deus mandou. Chamaram a polícia. Chama a polícia. Essa mulher é doida. Chamaram a polícia. Dona, não vou entrar, seu policial. Vou entrar em nome de Jesus. Não pode, dona, não. Pode sim, quer ver? Levantou a mão, ela, os 40, mais o pastor dela, e começaram: aquietam em nome de Jesus, aquietam. E eles ficaram lerdos, deu uma lerdeza nele. Aí o chefe de segurança disse: tá, pode entrar. Ele, coitadinho, nem imagina o que fez, meu irmão. Você sabe o que é 40 mulher pentecostal entrando no hospital? Daquelas que chegam e sacode pra lá, pula e fala em línguas. É maravilha! Xarabachuriqué. Meu irmão, crente é ser valente. É Jesus que nos dá coragem através do Espírito Santo. Meu amado, um paciente que estava melhor do que eu diz assim: Salomão, eu era o leito 9, ele era o leito 10. A sua mãe invadiu o hospital. Eu falei: tá ouvindo? Aí eu ouvi aquele grito: raba aí! É minha mãe! Meu irmão, aquele bando de servos de Deus começaram a sapatear dentro do hospital, na enfermaria. Meu irmão, parecia que ia desabar tudo. Misericórdia. Pastor Isaías molhou o dedo no óleo ungido, levou na minha testa e disse: o Senhor te sara-me valente. Alaxuricanda, alabaçara. Oh, mas eu senti uma dor terrível. Que a dor do câncer, meu irmão, se tu nunca teve, nem queira, é horrível. E doía, meu irmão, da planta dos pés ao alto da cabeça. Eu gemia noite e dia.
magrinho. Mas, queridos, através do poder da oração, naquela tarde Jesus me curou. Só Ele, só Jesus pode fazer isso por nós. A palavra de Deus afirma que se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém, mulheres de Deus? Amém, homens de Deus? Deus tem o controle da sua família? Então diga assim: Deus tem o controle da minha família. Diga assim, em nome de Jesus: eu não vou perder, eu vou ganhar. Em nome de quem? Jesus. Em nome de quem? Nós vamos ganhar a batalha, amém? A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Então vamos aplaudi-lo mais uma vez. E amados, foi uma coisa tão tremenda de Deus, que mamãe se foi, e ela disse o seguinte: meu filho, mamãe vai, mas os anjos ficam. Jesus vai fazer uma grande obra. Eu amei. Eu com maior vontade de aceitar Jesus, ninguém fez o apelo. E o pastor Isaías disse: o Senhor te sara vivamente. E foram. Queridos, alaxuricando alabás. De repente eu me senti forte, sabe? E não, eu estou curado. Não sinto mais dor, estou curado. Estava mesmo, mas Deus queria incrementar mais o testemunho. Aí eu levantei, estava deitado assim, levantei assim e fiz assim, ó. Quando eu gerei o corpo, meu irmão, a minha barriga que estava recém costurada, os pontos foram arrebentando um a um, e ficou aquela cratera. Daqui a pouco eu vou mostrar para você a minha barriga, né? Mas ó, não vou abrir a camisa agora não, só vou puxar a camisa e você vai ter uma ideia de como é a minha barriga. Tem a zona norte e a zona sul. Olha só lá, ó, a vala. Isso demorou 9 meses para fechar. Você vai saber mais ainda. Queridos, de repente, eu dei um grito, mas um grito horrorizante. Aquela coisa escura, mal cheirosa, chamada secreção, começou a sair de dentro em mim. E eu gritando assustadoramente. E a enfermeira que estava ali de plantão, a enfermeira Wanda, correu, foi chamar o médico de plantão. Quem estava de plantão? O doutor Muri, o médico que mamãe havia desafiado. Mas a enfermeira Isaac, presbítero da igreja, parceiro dela de oração. O enfermeiro botou a mão na cabeça e disse: Jesus, tem misericórdia, o filho da tua serva está morrendo. Senhor, tu tem promessa para a vida dele. Tu falou que vai curar, tu falou que vai libertar, que ele vai ser o ministro do Evangelho de Jesus. Ao médico: eu sabia, eu falei com a Bíblia, mas ela ficou com esse negócio de Jesus, 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 que Jesus vai curar, Jesus, eu sabia. O médico crente que o negão fosse descer a sepultura. Mas o meu caso era sério. E me levaram às pressas para o centro cirúrgico. E me botaram ali, me preparando para a anestesia. E o presbítero então começou a falar de Jesus para mim, falar de Jesus, falar de Jesus. E ele chegou e disse: Salomão, se você ainda me ouve, pisca os olhos 3 vezes. Eu pisquei os olhos 3 vezes. E ele continuou falando Jesus, falando Jesus. E ele disse: Salomão, se você quer aceitar Jesus, pisca os olhos mais 3 vezes. E eu pisquei os olhos 3 vezes, aceitando a Jesus como meu único suficiente Salvador. Eu ali estava reconciliando com Deus, porque eu era um desviado da casa de Deus. Amados, e aí então começou a luta da medicina. Os médicos fizeram de tudo que eles poderiam fazer por mim, mas não existe um remédio terreno que cura câncer. Tremenda, que naquele momento, depois deles lutarem, eu não resisti e vim falecer
na mesa de cirurgia. Você sabe como é a morte? Em mim, a experiência que eu vivi, ela veio como se fosse uma onda de uma água gelada. E aquilo veio subindo no meu corpo. Por onde aquilo foi passando, ia me anestesiando, eu perdia o domínio, o controle do corpo. E foi uma coisa assim tão tremenda, quando cruzou a minha cabeça, ficou um sono, uma sonolência forte. E eu não queria dormir, mas aquilo era mais forte do que eu. Quando eu me entreguei, algo me sugou para fora. E eu me vejo agora deitado naquela mesa cirúrgica de aço inoxidável. Eu falei, o quê? Eu 2 vezes? Que isso? Vi e ouvi quando a junta médica disse, já era. Doutor Murilo declara, perdemos ele. E o enfermeiro, doutor, ele morreu? Isaac, nós sabíamos que isso ia acontecer, mas a crente, a mãe dele é doida, ela é fanática. Nós sabíamos disso. Morreu. E eu ouvindo, falei, não, eu não estou morto não, queria falar com um, com o outro, ninguém me via, ninguém me ouvia, ninguém me sentia. E eu deitei ali em cima do meu corpo, falei, Deus, não, morte não, Deus, não, morte não. E comecei a chorar, e comecei a gritar, e nada me trazia de volta. E eu fiquei em pé olhando meu corpo ali deitado, e eu morri muito feio, meu irmão, assim, ó. Da próxima vez, né, eu vou soltar um sorriso. Aí, né, pastor Raul, vai lá, de repente até vai fazer o funeral. Aí ele, mas ele parece que está dormindo, eu vou fazer assim. Queridos, foi uma coisa assim, tão tremenda, que eu vi quando aquele teto de concreto armado abriu-se como se uma cortina. E entrou ali um carro que brilhava como o sol. E para junto a mim, a porta se abre. Eu vejo como uma perna longa sai para fora, com um calçado que eu nunca vi igual. E eu olhei assim, e ficou em pé diante de mim um homenzarrão de mais de 2 metros de altura, que eu olhava assim, todo de branco, um branco que eu nunca vi igual. Uma faixa dourada na cintura, uma espada inflamejante na mão, de fogo, né? A pele dele era como se você olhasse à noite o céu azul e visse a lua. Era assim a pele dele. Os olhos como 2 bolas de fogo, o cabelo cacheado, dourado. Parecia latão, ao mesmo tempo aquilo parecia fogo. E eu fiquei olhando assim. E ele me disse, Salomão, o mestre mandou-me apanhar você e eu vou levá-lo. Quando ele terminou de declarar isto, por detrás dele surgiu mais 5 seres de branco. Mas não era o mesmo tom, era encardido. E eles tinham assim um aspecto de pessoas rudes, perversas. E cada um tinha uma espada manchada de sangue na mão e gritava, não, o Salomão é nosso. E começou a me acusar das mentiras que eu pregava para as namoradas, dos abortos que infelizmente eu levava as parceiras que eu engravidava para fazer, e outras coisas mais que eu não gosto de falar, que não vale a pena, coisa que uma pessoa que não tem temor a Deus faz. Queridos, foi uma coisa assim tão terrível para mim, que eu pensei, eu faço tudo isso que eles estão falando, vou para o inferno. E eu falei, Deus, não, inferno não, Senhor Jesus, eu te aceitei, inferno não, inferno não. Quando eles terminaram de fazer a última acusação, aquele ser gigantesco, todo de branco, reluzente, aponta aquela espada maravilhosa para os 5 e diz, não toqueis no Salomão. Momentos antes dele passar pela morte, ele aceitou, meu Deus, eu vou levá-lo. Não toque nele. Aleluia! Aleluia! Oh, glória! Você é que é Deus, meu irmão. Você imagina, brother Alson. Poxa, agora eu quero falar toda hora. Você imagina, brother Alson. Poxa, agora eu quero falar toda hora que aprendi. Se um anjo faz um estrago desse, imagina um exército. Aí ele me botou dentro daquele carro. Que poltrona, João.
sentei ali. Aí olhei no painel. Seja bem-vindo, estava escrito. E a letra se movia, parecia que tinha vida. Agora, meu irmão, veja bem. O carro não tem volante. Não tem chave de ignição. Não tem câmbio de marcha. Não tem acelerador. Não tem freio. Não tem embreagem. Isso que é tecnologia, meu irmão, avançada. Queridos, as portas se fecharam sozinhas. E o carro deu partida numa velocidade. E eu olhei para ele e disse: quem é você? Já sei. Se não é Deus, é Jesus. E ele sorridentemente olhou para mim e disse: eu não sou o meu rei, mas sou um dos integrantes do exército de Deus. A minha missão em espécie é recolher todos aqueles que partem em Cristo Jesus. Mas a missão e a espécie daqueles que em terra lhe acusavam é recolher todos aqueles que partem sem Jesus. Qual é o seu nome? Ele me disse: bênção de abençoador, de abençoado. É eu, né? Menino criado na escola batista. Família. Que? Não, na Bíblia não tem. Ele olhou para mim e disse: Salomão, o meu Deus, que é o teu Deus, não deixou no livro sagrado, registrado, o nome de todos os seres existentes na glória, mas somente subsídio, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu morri? Ele disse: não, quem está em Cristo não morre, mas passa da morte para a vida. Allah choriquei essa raiva. Oh, aleluia. Graças a Deus. Graças a Deus. Glória a Jesus, glória a Jesus. Quem está em Cristo não morre, passa da morte para a vida. Está me levando para onde? Para o paraíso, lugar de descanso. Como é lá? Tu verás. Quem quer falar comigo? O mestre. Nisso que nós estamos conversando, eu olho para mim e falei: ué, não, como é que essa roupa veio parar em mim? Eu estava vestindo a mesma roupagem dele, só não tinha o cinturão dourado e a espada, mas o cabelo era o mesmo. Finalmente, né? Todo cacheado e dourado, meu irmão. E eu fiz assim, peguei o cabelo e meu cabelo não é mais o mesmo. Ele disse: você agora é um dos nossos. Não que eu me arrependa desse, mas o de lá é diferente de qualquer tipo de cabelo que você já viu aqui. Não existe igual. E eu fiquei assim. Falei: olha, eu não sou mais eu. A palma da minha mão era como se fosse um espelho. Eu vi o meu rosto e era como o dele. Falei: eu não sou mais eu. Eu não sou mais eu. Ele disse: você agora é um dos nossos. E eu passo a mão no cabelo, porque, irmãos, eu sempre falo para os colegas, alguns amigos, né, que eu nasci para ser assim, avivado, né, como diz aí o ditado, pentecostal, por causa do meu cabelo. É sério, mano. Do lado eu penteio com uma escovinha, né, eu sou um crioulo vaidoso, escovinha. E em cima, né, porque eu estou deixando, né, ele vai virar dentro em breve um aeroporto, vai ficar quadradão, coisa de crioulo. Cada vez que eu chego em Ponta Grossa, eu tô de um jeito, né? Cabelo enroladinho, barbudinho, cavanhaque. Dessa vez eu tô bem crente, né? Cabelo, né? Graças a Deus. Os irmãos não se espantam, né? Mas, amado, sabe por quê? Eu passo a escovinha, com do pastor Raul, isso não acontece isso. Mas o meu passa a escovinha diz assim: glória, glória, glória. Eita, cabelo não é duro, é bom. O pente é a mesma coisa. Mas lá, meu irmão, é um cabelo reluzente, dourado como ouro, uma coisa que eu nunca vi. E de repente o carro para, e ele estende a mão para mim sair, já do outro lado, como ele fez eu não sei. E eu saio. E piso naquele chão macio que olho, ouro puro, ouro puro. Falei: o quê?
eu pisando em ouro. E ele me disse: aqui as ruas são assim. Avistei à minha esquerda um rio de água cristalina, e aquela água saltava, pulava e glorificava a Deus. E à minha direita um coral de milhares de anjos, que eu declarava, que eu insistia a ser anjos. Eu não via nem o início nem o fim, uma orquestra que tocava divinamente. E eu disse para ele: benção, um coral de anjos. Ele me disse: não, o coral de anjos não está nesse setor. Esse coral é o coral daqueles que em terra louvaram, adoraram e venceram em nome do Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Oh glória! Isso é que é Deus, meu irmão. Um dia você vai para aquele coral, eu também irei para aquele coral. Aleluia! E o louvor vai rolar direto, sem parar. Aleluia! Alaxarabachuriandalabá. Glória a ti, Senhor Jesus. Amados, foi uma coisa tão tremenda. Aleluia. Eu falei para ele: então eu vou para aquele coral, eu sou músico. Ele disse: não chegou a sua hora. Aleluia. Eu comecei a perceber que havia conhecidos meus ali. Eu sabia que um dos pastores meus estava ali, que havia falecido. Eu sabia que a minha avó estava ali, que havia falecido. Mas eu não sabia identificar quem era. E aquele coro, e aquela coisa linda. E eu pensei comigo: vou mergulhar nesse rio. Um rio, meu irmão, que a água salta. Parece pedra preciosa, parece cristal. E a água salta e glorifica a Deus. Eu falei: o quê? Água que fala, água que pula. Ele me disse: essa água é o mover do Espírito de Deus. É a água da vida. E para onde vai esse aguaceiro? Ele disse: para a terra. Eu falei: não, pera lá. Na terra não tem dessa água. Ele me disse: o meu Deus, que é o teu Deus, Salomão, está enchendo a terra desta água. Aleluia. Queridos, e foi uma coisa assim tão tremenda, que eu comecei a sentir desejo de entrar, e ele segurou a minha mão e disse não, e o pé encostou, parecia que havia uma bomba de sucção, e aquela água começou a subir, e quando começou a sair pela minha boca, eu comecei a falar a mesma língua que eles lá falam, que aqui a gente chama de batismo com o Espírito Santo. Amados, foi uma coisa assim tão tremenda. E ele foi me levando, me conduzindo pelaquela rua linda. Eu vi um jardim, cujas árvores, os galhos batem palma e glorifica a Deus, as flores. Eu falei: o quê? Árvore que fala, bate palma, planta que bate palma. Não foi essa a minha formação, né? Entende, né, mano? Aí eu falei: que isso? E ele respondeu: aqui, Salomão, todo ser que respira, louve ao Senhor. E vejo um exército de anjos marchando em nossa direção. Eu falei: o quê? Exército de anjos? Ele disse: não, um grupamento. Eu falei: não, mas eu servi o exército, eu sei o que é isso. Ele: é um grupamento. Eu falei: mas eram milhares, irmãos. Eu falei: eles vão passar por aqui? Ele disse: sim. Vai esmagar nós dois. Ele disse: você verá. Queridos, ele passava por mim e eu por eles como se fosse uma sombra, que passa uma na outra e você não sente. E aquela coisa maravilhosa, aquela coisa linda. E eu comecei a exaltar e glorificar a Deus e perguntei a ele: para onde vai esse exército? E ele me respondeu: para a terra. Eu falei: o quê? Todos os dias, desce um grupamento e sobe o outro. O que eles irão fazer? Pelejar em favor da igreja do Deus vivo. Aleluia! Glória a Deus! Você não está só, meu irmão. O Senhor dá ordem a seus anjos a nosso respeito, para que guerreiem por nós. Aleluia! Alaxurianda lavaz. Queridos, daí a pouco eu deparo assim com um altar mais enorme. Havia 7 degraus à direita, 7 à esquerda, e nós subamos. Ele disse: subamos. E eu subi com ele. E quando chegou aqui, digamos assim, ele disse: para. Eu parei. Ele pegou a espada, fez isso, assim, de novo. E ele começou. E foi desfilando ali, tá? Devagar, parecia um soldado de infantaria. E aqueles passos finos, a cadência
firme. E de repente eu avistei 12 tronos à direita com seres sentados, 12 tronos à esquerda com seres assentados. E eles passavam todo o tempo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, Santo, Santo. E do som da boca de cada um parecia um som de orquestra. E eu fiquei assim: não acredito. Amados, foi um negócio tão tremendo. Quando ele parou diante assim, 2 enormes tronos numa posição bem mais elevada, parecia que havia ali 2 sols sentados um ao lado do outro. E ele apresentou a arma, se curvou até aquele chão magnífico que eu nunca consigo descrever. E ele disse: mestre, missão cumprida. E aponta assim com o braço esquerdo e faz isso: eis aí o Salomão. E vai saindo assim até chegar junto a mim, como se ele estivesse esperando uma ordem. E de repente eu ouvi a mesma voz que falou comigo no Canecão, a mesma voz que falou comigo no meu último desfile de carnaval: Salomão, eu estou aqui, eu te amo, tu és meu. Eu falei: o quê? Senhor Jesus, tu estás aqui, é tu? E aquela voz me respondeu: sou eu. Eu falei: deixa eu te ver, eu quero te ver, eu quero te ver. E aquela voz me respondeu: ninguém jamais me viu como eu estou, e tu não me verás, porque se vedes, dirás que viu Deus, quando não viu, só ouviste. E começou ele a falar com o som de muitas águas, e eu via trovão, relâmpago, e eu queria baixar a cabeça, e ao mesmo tempo queria enxergar, e não sabia o que fazer, e não conseguia enxergar nada. Quando eu vi uma silhueta de uma mão que fez assim, e surgiu um telão, e naquele telão começou a contar a história da minha vida, desde o meu primeiro momento no ventre da minha mãe, nascimento, crescimento, até a hora da minha morte. Tudo quanto eu fiz de certo e errado estava ali. E quando eu vi as coisas erradas, errôneas que eu pratiquei, eu pedia perdão e aquela voz me respondia: eu te amo. Eu vi outra coisa, eu pedia perdão e aquela voz: eu te amo. E apagou-se o telão com a cena da morte. Ele disse: agora você terá que voltar. Você perdeu 21 anos da sua vida. Você nunca me levou a sério. Mas eu falei à sua avó, minha serva. Isso mexe comigo, meu irmão. Eu falei à sua avó, minha serva, que você seria ministro do meu evangelho, e o tempo começa já. Aí eu abaixei a cabeça e querendo vê-lo, e de repente eu não via mais, mas eu sentia agora ele dentro em mim, falando dentro de mim. E de repente eu vejo uma silhueta de uma mão, e aquela voz dizendo: veja, queridos, eu vi a terra como estou vendo vocês. E pensei comigo: a terra tão perto. E aquela voz me respondeu: quem lhe ensinou que eu estou longe? Quem lhe ensinou isso? E eu me calei, não falei mais nada. E eu vi uma confusão, meu irmão. Uma guerra. Nação contra nação, reino contra reino, como diz a palavra, filho contra pai, pai contra filho. E eu via sombras assim terríveis. Era sombra, mas dava para ver, era coisas feias, terríveis, que entrava no ser humano. E quando entrava no ser humano, ele esfaqueava, ele atirava, ele matava, ele batia. E aquela voz falava aos meus ouvidos: veja. E eu sentia que ele chorava dentro de mim. E eu comecei a ver pessoas que eram jogadas assim em abismo. E ele falava: continua olhando. E eu via navios, barcos afundando. E eu via aquela sombra que afundava aquelas embarcações. Aeronaves que caíam. E eu via aquela sombra que derrubava as aeronaves. Acidente automobilístico para tudo quanto era lado. E eu via aquela sombra que provocava essas coisas. Eu falei: é assim. Ele me disse: é assim. E o ser humano que eu criei na terra, eles criam para si deuses, e diante desses deuses que eles criaram, eles se prostram, eles adoram, eles cultuam, mas a mim nada faz. Não adoram
e nem cultuam. E veja o que o espírito das trevas faz. Querido, espírito maligno especialista em levar a pessoas a aborto, separação de lares, destruição de famílias, de briga, de confusão. Querido, o que leva para a morte não é o mesmo que leva para a briga. O que leva para o alcoolismo não é o mesmo que leva para a cocaína, maconha ou cigarro. É uma organização tremenda. Eu falei, meu Deus. E eu disse, Senhor, eis-me aqui. Ele disse, vá. E eu disse, mas quando eu chegar lá, quem vai acreditar em mim? E aquela voz me respondeu, quando eu lá estive, nem todos que me viram e ouviram creram, mas eu fui e fiz a vontade daquele que me enviou. Vá tu e faça a minha vontade, e eu estarei contigo. E deixarei em ti a minha marca. Queridos, eu venho. Quando eu chego no necrotério do hospital, já havia passado 8 horas. E era 3h20 da madrugada e estava orando lá no necrotério o enfermeiro Isaac, orando para me voltar. E o doutor Muri tentando tirar o Isaac de lá. Ele me deixa, doutor, me deixa. E aquele anjo olha para mim, e eu olhando para o meu corpo ali, naquela mesa de pedra mármore. Não sei se você já entrou no necrotério, né? 2 coisas horríveis, meu irmão, em hospital. É a mesinha cirúrgica, que é aço inoxidável, gelado. Aí vai para o necrotério, a mesa que é de pedra mármore, gelado. E lá você fica nu. É pelado mesmo. A roupa só é colocada em você quando a família vai levar. Só aquele lençolzinho vagabundo do hospital te cobrindo. Amados, ele olha para mim e disse, entra. Eu falei, não. Olha como ele está horrível. Olha eu. Estava belo, meu irmão. Você não imagina o que é o corpo celeste, é uma coisa linda. O mestre mandou você voltar. Entra. Eu falei, Deus. Não. Eu ouvi quando ele chegou no ouvido do presbítero que orava para me voltar. Abraço o defunto. O que o presbítero responde? O sangue de Jesus te repreenda, Satanás. Aí o médico, o que foi, Isaac? Nada não, doutor, o senhor não entende disso não. Aí tá o lençol cobrindo o defunto. É o lençol todo, né? Lá a mãozinha fica assim, né? Aí o enfermeiro cai na arneira de fazer isso. Eu vou e pisco. Sangue de Jesus tem poder. E o médico se benzeu todo. Cruz credo. Aí ele cobre de novo. Ele caminha em direção ao médico. Aí daí a pouco, os dois ouvem uma voz lá dentro. Aleluia. 3h20 da madrugada, o que você faria? Daí a pouco, glória a Jesus. Ao enfermeiro, doutor, o senhor falou alguma coisa? Não, Isaac, isso é encoxa, alguém aí morreu devendo. Aí, meu querido, vem o Isaac e me descobre de novo. Aí eu não faço mais nada. Tá. Daí a pouco, ele está olhando para o médico, conversando. Glória a Deus. Isaac, vamos embora, Isaac. Isaac, aqui não é lugar da gente ficar. Vamos embora. Doutor, peraí. Aí ele volta. O sangue de Jesus tem poder. Todo mal aqui dentro está repreendido em nome de Jesus. Aí a minha mão que estava assim, faz isso. Aí ele, cruz credo. O enfermeiro, o sangue de Jesus tem poder. E a mão está lá. Foi uma coisa tremenda. Que eu sentei na mesa. Mas antes aquele anjo tinha falado com ele de novo. Abraço o defunto. Olha aqui, Satanás. Tu está pensando que tu me engana? Eu sou ministro de Deus.
Aí, meu irmão, quando ele faz isso, eu sento na mesa e o médico cruz credo. O Isaac, sangue de Jesus tem poder. Aí sabe o que eu faço? Estou na mesa, aí faço isso. Houve um silêncio. Quando eu fiz isso nu, a barriga que estava costurada de qualquer jeito, e quando você morre assim como eu morri, eles encheram a minha barriga de gases, aquele tecidinho. Quando eu bati no chão, aquilo fez pressão, fez assim, pó, arrebentou os pontos e caiu aquilo tudo no chão assim, plaf. Meu irmão, eu dei um grito, me tira daqui! O enfermeiro está morto! Meu irmão, alaxoricando alabás. Eu comecei a dar glória a Deus, dar aleluia, dar glória a Jesus. Comecei a falar em língua, comecei a pular, sapatear. Garrei o presbítero e disse: não, você está morto. E nós começamos a pular, falando em línguas. Ele começou a falar em línguas. A glória de Deus desceu dentro do necrotério. O médico levantou as duas mãos e disse: a Bíblia estava certa. Caiu de joelho e disse: eu quero esse Deus, eu quero esse Deus, eu quero esse Deus. Aleluia. Xarabachurianda lavar. Oh, irmão, Jesus é lindo. O Deus que nós servimos, Ele tem realmente todo o poder no céu e na terra. Ele continua operando, ressuscitando, curando, expelindo o demônio. E você, no nome dEle, pode fazer também. Porque o Senhor nos garantiu que nós faríamos obras maiores do que essa. Amados, o médico, Dr. Murim, me levou para o centro cirúrgico para dar novos pontos. Ele não conseguiu, teve que chamar outro. O enfermeiro também não pôde me acompanhar. Estava impactado, embriagado. E os pontos não ficaram, houve rejeição. Passei 3 dias falando em línguas no hospital. Dias depois, recebi alta e fui para casa. E os pontos demoraram 9 meses. Quer dizer, a barriga demorou 9 meses para cicatrizar de dentro para fora. E quando eu comecei a andar, que eu demorei 9 meses, eu comecei a ir para a casa de Deus. Comecei a levar a palavra de Deus. Ganhar almas para Cristo. E nunca mais deixei Jesus. Dr. Muri hoje é pastor. Atualmente, médico no Iraque. E como agente secreto de Deus, está lá levando a palavra e ganhando almas no Iraque para a glória de Deus. O Isaac hoje é pastor também, assembleiano. Está lá ganhando almas para o reino de Deus. A doutora legista hoje é da Assembleia de Deus em Campinhos. Jacarepaguá, sua área. E está lá ganhando alma para a glória de Deus. E Salomão, servo e nada mais, ganhando almas, fazendo discípulo para a glória. Ele merece. Aleluia. Aleluia. Tu és digno, Senhor. Tu és digno. Tu és digno. Tu és digno.